você pode trazer algumas questões assim de parâmetros, né? De como que era, e aí teve a questão do dia do movimento, né? De quais frentes, né? Que foram assim mais levantadas, né? Falou, ó, essas áreas aqui são as mais críticas, Sim. seja, sei lá, na violência, né? Sim. Naquele momento, naquele cenário da cidade, os questões mais críticas, primeiro que eles identificaram foram uma ausência de igrejas, era 0,3% ali, então era uma ausência de pessoas em igrejas que de fato elas pudessem ter uma conexão espiritual, e a igreja ela é a alma da cidade. Você pode não ser Interessante isso. cristão, você pode até ser um ateu, mas essa semana saiu nas redes sociais uma fala do Richard Dawson, né, que escreveu o livro Deus no Delírio, e ele fala isso, ele diz, eu não sou cristão, mas eu sei que a gente precisa dos cristãos. Ele fala bem mais do que isso, mas eu estou resumindo aqui. Então, a igreja ela é uma alma da cidade. Então, isso foi uma necessidade. O problema da violência era muito sério, o problema da violência. Um outro problema que eles detectaram também, aliás, isso gerou uma iniciativa em Nova York, onde eles mapearam eles separam lá por CEPs, né? Que são os bairros, o CEP pega o bairro inteiro. Então eles pegaram 100 CEPs e a partir disso eles começaram a criar iniciativas com crianças, com adolescentes nas escolas, nos bairros. E isso está fazendo ainda toda a diferença. Um outro problema sério que eles tinham lá era o problema do imigrante. Eles tinham muitos imigrantes lá que estavam vivendo em situação abaixo da pobreza. Então essas pessoas precisavam ser acolhidas, precisavam ser encaminhadas, precisavam receber ajuda para que elas pudessem ter soluções, de fato, para crescer. Então, eram alguns problemas também. A violência urbana, o problema dos os universitários, muita gente estava indo estudar em Nova York, mas também isso eram os universitários, as universidades eram centros de violência, centros de abuso, aqueles adolescentes jovens estavam sozinhos ali, então as igrejas abriram suas portas para acolher esses universitários, formar grupos, né, que não era só meramente o grupo de discipulado cristão, mas grupo de apoio, de cuidado com esses universitários também. Então, quando você consegue trabalhar com adolescente, com jovens, com os universitários, você consegue criar um fluxo, né? Usando a palavra da moda no mercado, um pipeline, né? De saúde também na cidade. É interessante você falar isso, porque o jovem, né? Ele não está com o córtex frontal todo pronto, né? A gente tem a fase idade aí de jovem hoje do 0 aos 25 anos. Isso. Né? Então, a gente sabe que trabalhar nessa causa, porque o jovem ele está naquela época de que eu não sei para onde eu vou, não sei quem sou, porque passa pelo processo de luto da infância, né? Deixou de ser criança. Então, quando você tem esse acolhimento, e a gente cai nessa questão dos modelos, né? A importância do modelo, porque muitas vezes eu não tenho em casa esse modelo. Exato. E a gente sabe que a criança ela vai buscar esse modelo fora, de qualquer forma. Então, a mesma potência que ela tem para investir na capacidade de se transformar um sujeito, né, saudável na sociedade, é a mesma potência para a criminalidade. Exatamente. Então, uma iniciativa interessante que aconteceu em Nova York foi porque lembra que eu estou dizendo que isso não é só as igrejas, mas a gente está falando de empresários, de ONGs. Então, um grupo de empresários eles criaram um fundo de endowment, né, de investimentos, onde através desse fundo eles começaram a criar iniciativas de empreendedorismo, cafés, espaços de coworking, espaços de arte também. Mas como eles trazem a visão de mercado, eles começam a preparar esses espaços para que eles possam ser sustentáveis, para gerar lucro. E com isso eles conseguem trazer esses adolescentes, jovens e famílias também em lugares carentes para que eles pudessem, por exemplo, chegar ao ponto de abrir negócios que o lucro do negócio voltava para o impacto social no bairro. Totalmente rentável. Totalmente. E tudo voltava né, gerando as ações no bairro. E isso faz com que esse pessoal comece a trabalhar, comece a ter a oportunidade de estudar, de fazer cursos, de ter um apoio para o desenvolvimento psicológico, desenvolvimento espiritual e profissional. Pertencimento. Então, eles começam a atuar onde o Estado abandonou.
e agora você consegue ocupar esses espaços. Com isso também começa a empoderar esses líderes que estão nas comunidades para cobrar da liderança pública ações claras. Então, Nova York vai passar por uma série de ações que aos poucos vai gerando uma transformação na cidade. Por exemplo, existe o caso, né, bem conhecido da lei da janela quebrada, por exemplo, que o estudo que eles fizeram que uma janela quebrada aumentava a violência no bairro, treinar os policiais para ser amigável com a população, né? Isso faz com que as pessoas se sentissem seguras, não se sentissem ameaçadas pela polícia. Então, é claro que ainda há problemas, cidades grandes, metrópoles são problemáticas, mas isso gerou uma transformação de longo prazo que foi ajudando a fortalecer esses movimentos e dar mais voz e mais velocidade nas ações que ainda acontecem hoje. Sim.